Jesus? Amém. Jesus. Os anjos estão felizes por causa do louvor e adoração que subiu, né? Glória, glória. Sente a presença de Deus, né? E tudo isso, queridos, por causa da imensa misericórdia do Senhor para conosco, né? A Bíblia diz que o Senhor conhece o homem, Ele conhece os pensamentos do nosso coração, Ele conhece, sonda os nossos rins, Ele sabe das dificuldades da nossa vida, sabe de tudo, né? A Bíblia diz que nada se furta ao seu calor, eu quero dizer, nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Aleluia. E, claro, esse grande amor, essa grande misericórdia do Senhor, de falar conosco, de trazer esta unção, né, de permitir que essa unção desça para nós e seja transferida para Ele, né? Jesus, certo dia, diz assim: Pai, unge o teu filho, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique a ti. Né? Porque o homem de si próprio, ele não consegue glorificar a Deus. Em outras palavras, o homem não tem nada de bom para dar que não venha de cima. Primeiro nós precisamos receber algo de bom de Deus, né? Para depois devolvermos para Deus. Porque a natureza humana, né, não tem nada para dar para Deus que alegre o coração de Deus. Nós poderíamos dar muitas ofertas para Deus, de que faria Ele ficar alegre? Né? Senão a sinceridade do nosso coração, o reconhecimento de quem Ele é. Eu lembro de um versículo que a Bíblia diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito a mim? Que darei eu ao Senhor? O que eu posso dar ao Senhor? O que você pode dar ao Senhor que te realize? Que diga assim: olha, eu estou quites com o Senhor. Né? Senhor, eu estou quites, não devo nada, né? Não tem jeito, queridos. Né? Nós sempre somos devedores da bênção de Deus, da graça de Deus em nossas vidas, né? E Ele fica feliz, fica alegre, alegramos o coração do Senhor quando nós nos quebrantamos e reconhecemos quem Ele é. Ao reconhecer a grandeza do Senhor, automaticamente nós já estamos nos diminuindo, já estamos nos humilhando para declarar que Ele é Senhor. Aleluia. É por isso que quando a palavra do Senhor vem, quando o louvor ele toma proporções de unção, nós nos quebrantamos diante do Senhor, porque nós reconhecemos, né, a nossa pequenez, a nossa vida, e então podemos aí, o Senhor pode encontrar um pouco de sinceridade nos nossos corações. Amém? Eu gostaria de ler aqui para nós hoje, de partilhar com os amados nessa noite de ceia, capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos. Lembrando que o povo romano era o povo que mandava no mundo naquela época, era um povo muito idólatra, e talvez não diferente de nós hoje. Quantas coisas hoje, quanto esse mundo ele tem oferecido a nós, né? Oferecido a nós para que nós amemos esse mundo. Nada mais é do que uma maneira de idolatria, né? Estava lendo um texto ali no capítulo 7 de Deuteronômio também, e estava falando: não coloque na sua casa, não deixe, permita que entre na sua casa coisa imunda, né? Para que não venham maldições sobre a sua vida e a sua casa. E hoje nós vemos, queridos, eu quero lembrar que Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. O Senhor não mudou. Né? O mundo mudou. O mundo
tudo se modernizou, tudo isso é profético, mas o Senhor não mudou. Não mudou. E às vezes nós, com toda essa modernidade, deixamos entrar na nossa casa palavrões, iras, contendas, imagens que vêm via satélite, ou via rádio, ou via sei lá o quê, e tantas coisas que de repente permite que a maldição entre em nossa casa. Maldição nada mais é do que falta de bênção. E quando o Senhor, Ele nos trouxe a palavra, nos trouxe esse manual para que a gente pudesse funcionar bem, Ele impôs algumas coisas. Lembramos bem aí de Deuteronômio 28, se atentamente, 28:1, se atentamente obedecerdes a vosso Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que eu vos tenho ordenado, então todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Mas quando chega no versículo 15 do capítulo 28, ele diz: e se acontecer de você não guardar os mandamentos que hoje te ordeno, e não atentar para a minha palavra, então todas essas maldições virão sobre ti e te alcançarão. Mas pastor, o mesmo Deus que abençoa, Ele amaldiçoa. Deixa eu explicar isso aqui, porque milhões e milhões de pessoas não conseguem compreender isso. Deus não amaldiçoa ninguém. É impossível que a maldição venha da parte de Deus. E a maldição, ela é um fruto do livre-arbítrio. A bênção é um fruto da obediência. A provisão é um fruto da obediência, da mansidão, do bom caráter. Bênção é fruto de coisas boas que vêm, procede de Deus. E as maldições são fruto de coisas ruins que nós plantamos e que nós herdamos das raízes adâmicas e por gerações e gerações, e de repente estão ainda instaladas em nossas vidas, e nós não conseguimos nos livrarmos dessas coisas. De repente nós agimos com a raiz adâmica ou com o homem natural e atrapalhamos que a bênção do Senhor permaneça em nossas vidas, e aí acaba vindo a maldição. Por quê? Porque o Senhor disse assim, que esse mundo está na mão do maligno. Então não é Deus que faz o mal para nós. É a questão do livre-arbítrio. Quando nós abandonamos a questão de Deus, quando nós não ouvimos a sua palavra, quando nós não tomamos os seus conselhos para nós, que nos faria funcionar bem, então nós saímos da presença do Senhor. Ou, em outras palavras, saímos debaixo da tenda do Senhor. Ou saímos de perto da arca da aliança. E aí então, isso nos traz tristeza, amargura, dor, não é? Doenças. E outras coisas mais. E outras coisas mais. Que depois se desencadeiam, não é? E nós muitas vezes nem pensamos naqueles que estão do nosso lado, nos nossos filhos, que eles precisam herdar as bênçãos de Deus.
Mas se nós, de repente, como pais, como mães, nós damos exemplos errados, ruins, como vamos plantar a bênção nos nossos lares? Queridos, e onde não há paz, não há prosperidade. A paz, ela anda junto com a prosperidade. A prosperidade, em outras palavras, anda junto com a paz. Quando nós não temos paz, não conseguimos funcionar bem. Eu sempre digo que em toda aquela questão, quando Jesus foi ali crucificado, havia muitas dúvidas e muitas questões ali. Até propriamente os discípulos, eles, sem conseguir abrir os seus olhos para ver o que o Senhor estava falando, o tempo que andou com ele, o tempo que andaram com ele, não queriam entender, e eles queriam um rei que dominasse pela força, pela espada. Mas Jesus falou: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, eu poderia chamar os meus soldados, eu poderia, fazer algo, mas o meu reino não é desse mundo, Jesus falou. E os seus discípulos estavam ainda pensando que iam ter um líder que dominasse com força do mundo, mas aí ninguém poderia compreender esse amor do Senhor em nossas vidas hoje. Ninguém poderia compreender a misericórdia do Senhor estendida para nós, se não fosse assim. E Jesus então entrou naquele cenáculo depois da ressurreição, onde estavam os seus discípulos, aqueles homens que ele tinha confiado a sua vida, o seu ministério. E os homens agora, com a raiz adâmica, trêmulos de medo dentro daquele cenáculo, tremendo. E o Senhor já havia falado para eles que estaria com eles todos os dias, como já falou para você e para mim. Aleluia. Mas a mistura da raiz adâmica com as coisas espirituais é complicada, ela não bate, não fica homogênea. Por isso Jesus falou: nenhum homem pode servir a dois senhores, ou serve um ou serve o outro. O impuro não pode ter uma boa relação com aquilo que é puro. O puro e o impuro não funcionam. A bênção e a maldição não podem caminhar juntas. Em outras palavras, a desobediência e a obediência também não podem caminhar junto. A paz e a contenda não podem caminhar junto. Então é necessário, queridos, que a gente aprenda isso. Que o Senhor fale conosco numa noite dessa de ceia, não é? O que nós queremos? Que a bênção do Senhor corra atrás de nós e nos alcance? Ou que as maldições do mundo corram atrás de nós e nos alcance? Isso chama-se livre-arbítrio. A Bíblia diz: olha por onde andas. Enganoso é o coração do homem. Tem caminhos para o homem que lhe parecem caminhos de paz, mas no fim são caminhos de morte, diz a Bíblia. E aí no capítulo 12 de Romanos, nós vamos agora, o Espírito quis falar assim,
e nós não podemos barrar o Espírito. Versículo 9. E o nosso tema é as virtudes recomendadas. O Senhor nos recomenda virtudes, coisas que são necessárias para a nossa vida, para o nosso bom funcionamento. Queridos, nós estamos vendo todos os dias que não é riqueza, que não é fama, que não é conhecimento humano, que não é doutorado, que não é nada dessas coisas que realiza o ser humano. Existe um espírito dentro de cada um de nós, que ele é criado à imagem e semelhança de Deus. E se ele não estiver em comunhão com este Criador, ele não vai funcionar bem. Não vai funcionar bem. Por isso é que o Senhor nos traz palavras de correção, de conselho. E aí ele diz o seguinte: o amor seja não fingido. O amor não pode ser fingido. Ele diz: aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado. Não podemos ser devagar no cuidado. Às vezes nós somos devagar para orar, devagar para fazer o bem, devagar para elogiar uma pessoa que nos ajuda, que trabalha conosco, que tem se esforçado, não é? Mas nós somos muitas vezes vagarosos, não temos cuidado de reconhecer, e espiritualmente também vagarosos, porque não queremos aprender ou dar ouvido àquilo que é a palavra do Senhor. Ele diz: não seja vagaroso no cuidado, tenha cuidado, tem que ser rápido no cuidado. Porque a Bíblia diz que o diabo, o nosso adversário, anda ao derredor buscando alguém para devorar. Vamos esperar o inimigo chegar e devorar a nossa casa, nosso relacionamento, nossa família, nossos bens materiais, nossa vida espiritual. Não, queridos, não podemos ser vagarosos. Porque de repente, quando nós temos uma crise, de raiva, nós somos tão rápidos para o mal. Somos tão rápidos. Então a Bíblia nos diz: seja rápido nos cuidados. Tenha cuidado com aquilo que Deus colocou na tua mão. Tenha cuidado com aquilo que Deus confiou a você. Sede fervorosos no espírito. Um homem e uma mulher fervoroso no espírito, queridos, o maligno não vai ficar em volta dela, em volta dele, porque se nós somos fervorosos de espírito, nós estamos em comunhão com Deus, e se nós estamos em comunhão com Deus, o inimigo não nos toca. Aleluia. Glória a Deus. Mas se somos relaxados no espírito, somos uma presa fácil. Deus. Serem fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Servindo ao Senhor não é só apenas ficar aqui na igreja, não. Aleluia. Servir o Senhor é reconhecer aquilo que Deus colocou em nossas vidas. Servir o Senhor é amar as coisas que Deus tem colocado nas nossas mãos. Servir ao Senhor é amar o nosso próximo. Servir ao Senhor é reconhecer. Tanto os filhos reconhecer os pais os filhos, o marido reconhecer a esposa o marido, enfim, é o que agrada a Deus. Aleluia, Jesus. Servir ao Senhor, muita gente pensa que é trazer dízimo.
Servir ao Senhor, muita gente pensa que é estar na igreja orando todo dia. Não, querido. Servir ao Senhor é 24 horas por dia. No cuidado daquilo que nós temos que fazer para que o inimigo fique longe da nossa vida e o poder de Deus esteja na nossa vida. Alegrai-vos na esperança. Qual é a esperança que temos que nos alegrar? Chama-se salvação. Quando a nossa vida está bagunçada, por acaso temos esperança na salvação? Claro que não. Claro que não. Se nós vivemos a vida do Senhor em nossa vida, aí sim nós temos alegria na esperança. Serem pacientes na tribulação. Olha, queridos, quando nós estamos fora da presença do Senhor, nós não temos paciência na tribulação, não. Nós xingamos, chutamos o balde, estouramos a boca do balão. Porque não acreditamos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e o Senhor. Ainda que o mal venha sobre aqueles que confiam no Senhor, o Senhor pode reverter em bênção. E Ele faz. Sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Está ruim as coisas? Quando você tem orado? Quando você tem buscado o Senhor? Quando você tem meditado na sua palavra? Agora quer que as coisas fiquem boas? Comunicai com os santos as suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem. Coisa difícil, né, queridos? Abençoar aqueles que nos amam é fácil. Às vezes o teu filho, às vezes uma pessoa que você não persegue você de uma maneira ou de outra, mas você está saqueando aquela pessoa do inferno. Às vezes aquela pessoa tem uma aversão por você porque você é a luz na vida dela e luz e treva não combina, diz a Bíblia. E aquela pessoa não quer nem ver você, porque você é luz, ela não é. E quem é que tem que saber, quem é que tem que ter sabedoria, você ou ela? Hein? Claro, queridos, que somos nós, temos que ter sabedoria. Porque o Senhor diz assim, que a quem muitos foi dado, muito será cobrado. Claro. Abençoai e não amaldiçoeis. Quantos nós vemos nas famílias, queridos? O marido amaldiçoando a mulher amaldiçoando o marido, o pai amaldiçoando o filho amaldiçoando. Mas meu Deus, depois a pessoa quer funcionar bem. Deus. Aleluia. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Eu sempre digo aqui, queridos, que ser humano tem personalidades diferentes e tem problemas psicológicos, né? De repente, você não sente uma dor que uma pessoa está do teu lado, ou que está na sua casa, uma da sua família, um filho, uma mãe, um pai, uma esposa. Aquela pessoa pode ter uma doença física, mas ela pode estar tendo uma doença psicológica, uma doença na alma. E se a gente às vezes não é paciente, né? Seu filho pode estar tendo uma visão e estar se sentindo fracassado naquilo que teve, sua filha. E quem é que tem que ajudar? Sabe o que a palavra diz? Os mais fortes precisam ajudar os mais fracos a carregarem suas cargas. É assim ou não? Mas nós não queremos, nós só queremos, né? Bênção, nós só queremos que a outra pessoa nos abençoe. Mas nós estamos cansados de abençoar. Eu estou falando aqui, queridos, em todos os níveis. Chorai com os que choram, sede unânimes entre vós, não ambicieis coisas altas, mas sim coisas mensuráveis, coisas que você pode alcançar. Estava conversando aqui com o irmão trabalha no ramo de carro, estou falando que está gravando, trabalha no ramo de carro, todo mundo tem 5 mil para comprar um carro, mas quer comprar um de 50. Todo mundo pode pintar uma parede da casa, mas ele quer pintar a casa inteira e os muros até do outro de fora para ficar bonito em volta da casa dele. Sabe, queridos?
Isso significa que não sabemos administrar o que Deus coloca em nossas mãos. Deus. Como é que podemos ser felizes? Temos que sonhar com coisas mensuráveis, coisas que nós conseguimos alcançar. Por quê, pastor? Porque o Senhor Jesus contou uma parábola e diz assim: qual é o homem, qual é o rei, que antes de sair para guerrear com outro rei, ele não vai lá, manda investigar que tamanho é o exército do outro rei, e chegando ele, depois de descobrir o tamanho do exército, vendo que o dele é menor, manda lá alguém procurar paz com aquele rei. Isso significa que ama os seus soldados, ou não? Oh, aleluia. Hã? Não, eu não vou na frente da guerra, eu vou pôr meu soldado para lutar. Disse outra parábola: qual é o homem que começa a edificar um prédio, uma torre, e não se senta primeiro, faz os cálculos e tudo, e depois, vendo ele os cálculos, ele então começa a torre? Porque se parar pelo caminho, todos vão olhar e dizer: olha aquele homem, começou a torre e não acabou. Começou e não acabou. Quanta gente começa as coisas e não acaba? Deus. Em todos os níveis, em todas as áreas. Mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Aleluia. O Senhor disse que nós temos que ter paz, procurar ter paz. Lá no capítulo 5 de Mateus, o Senhor diz assim: felizes são os pacificadores. Em outras palavras, quem não é pacificador não é feliz. Aleluia. Quantos aqui precisam de felicidade? Amém, amém. Todos nós precisamos de felicidade, queridos. A palavra do Senhor nesta noite, uma palavra de amor para conosco. Muita gente diz: nossa, o Senhor me corrigiu tão forte hoje, toda a minha vida. Eu disse: não, palavra de amor, porque o Senhor disse assim, que o pai que ama o filho, corrige. Aleluia. Se eu sentir a lambada do Senhor na minha vida, é porque Ele me ama. Deus. Aleluia. É porque Ele me ama. Ele me ama, então me corrige, porque não quer que o mal aconteça comigo. Então, queridos, nesta noite de ceia, noite abençoada, noite que nós louvamos o Senhor, que nós oramos, que nós buscamos a presença de Deus. O Senhor falou conosco. Essas palavras aqui não são do pastor Paulino, não. Aleluia. São do Senhor. Deus. Amém? Eu só estou entregando para vocês essas palavras, mas são do Senhor. Aleluia, Jesus. Amém? Amém. Então receba as palavras do Senhor. Se você quer, anote o texto que nós lemos, para que você, em casa quietinho, o Senhor vai falar ao teu coração. Lê de novo. Fala: Senhor, mais comigo. Eu gosto do louvor que fala assim: fala comigo, Senhor. Fala comigo. Podia ensaiar esse louvor aí, porque esse louvor é muito bom, viu? Fala comigo. Né? Só o Senhor falar com cada um de nós, nos nossos bastidores, até naquela hora que a gente está triste, angustiado. Senhor, fala comigo. Porque às vezes nós estamos passando por momentos, queridos, que nós não conseguimos enxergar as coisas que estão acontecendo. A Bíblia diz que o inimigo, ele cega o nosso entendimento, para que não haja nenhuma barreira. A Bíblia diz que lá em Atos dos Apóstolos, que as escamas caíram dos olhos dos discípulos, para eles poderem ver aquilo que o Senhor estava falando. E nós, quantas escamas será que estão em nossos olhos?
E nós continuamos teimando naquilo que está dando errado. O Senhor quer que você seja abençoado, quer que você seja abençoada, quer que a sua casa seja uma bênção, quer que você funcione bem, quer que você seja luz para esse mundo, que você brilhe, brilhe no poder e na unção do Senhor. Feche os seus olhos e abaixe a sua cabeça. Você que vai estar vendo esse vídeo, coloque a sua casa diante do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, nós, claro, não conseguimos medir a Tua imensa misericórdia, porque somos homens, mas nós sabemos que ela é maravilhosa, infinita, e que o Teu amor, Senhor, excede a tudo que nós conhecemos. Senhor, age agora com o Teu amor em nossas vidas, nesses lares, em nossas casas, em nossas famílias, em nossos relacionamentos, em nossas vidas financeiras, em nossos ministérios, Senhor. Quebra todas as cadeias, destrona, Senhor, todo inimigo que estiver operando contra, Senhor, pelo amor da Tua palavra, Senhor. Derruba as muralhas, derruba as muralhas, quebra os grilhões e abre a nossa visão, para que possamos ver aquilo que é a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Tudo isso nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Agora nós vamos para a ceia do Senhor. Amém? Eu quero lembrar os amados que desde lá do capítulo 12 de